prazer em realizar a obra de Deus. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, e muitas outras, as quais lhe prestaram assistência com os seus bens. Lucas 8, capítulo 8, versículo 1 a 3. E outra coisa que eu acho lindo, maravilhoso, e a mulher não deve desprezar isso. Nós fomos as primeiras missionárias após a ressurreição de Jesus. Veja que lindo, que maravilha. Foi a mulher que saiu de lá correndo do túmulo e foi e disse: Jesus vive, ele ressuscitou. A primeira missionária não foi um homem, foi uma mulher. Amém, igreja? Amém. Nono mandamento, ela é sensata. A mulher de Deus sabe ser cuidadosa com suas palavras, especialmente quando seu marido é incrédulo. Os lamentos e as reclamações nunca surtem bom efeito nos ouvidos de quem nos ouve. Se é sensata, então sabe como contornar uma situação desagradável, ao invés de ficar reclamando o tempo todo. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Com a nossa língua nós abençoamos, com a nossa língua nós amaldiçoamos. Isso começa dentro de casa, com os filhos, e é muito perigoso. Por isso a mulher virtuosa, ela tem que ser sensata, ela tem que vigiar naquilo que ela fala. Desculpa, eu me perdi. O que bem utiliza come do seu fruto. Provérbios 18, versículo 21. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. O mexeriqueiro, ele é perigoso, ele mata, ele destrói. A mulher ou o homem que fala muito, ele destrói um lar, ele destrói uma cidade, ele destrói um país inteiro. Nós vemos em Tiago, capítulo 3, se não me falha a memória, né? Que fala sobre a língua. Um pequeno órgão que incendeia uma grande floresta, causa uma desgraça enorme. Provérbios 19, versículo 20. O 10º mandamento, ela tem bons olhos. A mulher de Deus procura ver as demais pessoas como Deus as vê. É verdade que as pessoas más se torna difícil vê-las com bons olhos, mas porque ela é de Deus, os seus olhos sempre procuram ver o lado bom daquelas pessoas. É melhor ser prejudicado com bons olhos do que alcançar vantagens com maus olhos. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Então eu costumo dizer assim, que não existem pessoas ruins, existem pessoas em atrito com as leis espirituais. Certo? Não existem bandidos marginais. Existem homens e mulheres em atrito com as leis de Deus. Pronto. E a qualquer momento, eles podem voltar o pensamento para Deus. Amém. O nome do Senhor seja louvado. Amém. A palavra veio Colocar todos eles em prática. Deus nos ajude e nos abençoe. Bom, estou encarregada de falar para vocês um pouco sobre educação cristã. Né? Quem aqui é mãe? Todas as mulheres que são mães. Embora acho que muitas aqui já têm filhos crescidos, Ana Maria tem mais que aprender com a senhora do que só me ouvir. A tia Bia também, geral.
Mas enfim, tem os netos, tem as crianças da igreja, que também precisam ser consideradas como filhos. Mas o que a palavra de Deus vai nos ensinar? E quais são os conselhos, né, que a gente pode ter e aprender um pouco mais desse assunto hoje, nessa noite? É o que eu estou incumbida de falar para vocês. Um versículo muito famoso que todo mundo sabe, Provérbios 22:6. Qual é? Ensina o menino no caminho que deve andar. E ele não desviará dele. Ensine a criança no caminho que deve andar. E o que mais? Quando for velho, não se desviará dele. Isso mesmo. Ensine a criança no caminho que deve andar. Milhões de mulheres, todos os anos, milhões de mulheres estão aí procurando tratamento para engravidar. Porque o sonho de toda mulher é engravidar. Mas várias mulheres na Bíblia, elas tiveram grande dificuldade em engravidar. Vamos lembrar de algumas delas? Primeira, Sara. Foi mãe, já era idosa, mas o sonho dela foi realizado, né? Sara, 90 anos, né, Dona Maria? Depois, Rebeca, também não podia engravidar, mas Deus então concedeu a ela 2 filhos. Depois, Raquel, também teve a mesma dificuldade. Deus também realizou seu sonho. Quem mais? Ana, a mãe de Samuel, também não podia ter filhos, mas ela orou, pediu a Deus, e Deus concedeu a ela um filho, que ela cuidou com todo o carinho daquele filho, depois entregou ao Senhor, e eu acho que depois Deus concedeu para ela mais 5 filhos, né? Mais 5 filhos. Depois teve a mulher de Manoá, que era a mãe de Sansão, também da mesma forma. Isabel, né, a mãe de João Batista. Perceberam, irmão, tantas mulheres na Bíblia que tiveram dificuldade para ter filhos, mas quando elas oraram e pediram a Deus, Deus concedeu esse privilégio para elas. E a maioria dessas mulheres, seus filhos, foram grandes homens na história da humanidade, né? E nós não tivemos essas dificuldades. Nós tivemos nossos filhos com certa facilidade, né? Tudo normal. E aí então nosso sonho é realizado, né, Dona Maria? O filhinho nasceu, e está ali a mãe com o filho nos braços. E aí então está ali para ser cuidado. Aquele bebê que Deus concede, né, para as nossas mãos, é como se fosse um computador que a gente ganha novinho. Ele está ali limpinho para ser formatado, e somos nós encarregadas, né, de formatar aquele computador, de colocar aqui tudo na memória dele. Qual que é a função da mãe que eu quero falar para vocês? A função da mãe, porque o filho, ele é o presente de Deus para você, ele é um ser que Deus coloca nas suas mãos para você, os pais, guiar esse ser, esse filho, até a nova terra. Não é nesse mundo. Deus nos dá a incumbência de levar os nossos filhos, guiar os nossos filhos para a nova terra. Mas acontece que nós, pais, às vezes pecamos muito nesse ponto, né? Mas o filho nasce, a mãe ali, principalmente as mulheres de hoje, né? Ela fica tão sobrecarregada, porque a mulher tem que sair para trabalhar fora, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do marido, ela tem que cuidar dos filhos, e aquilo ali vira muita coisa para ela fazer. Mas a mãe, depois que o neném nasce, dorme só quando o bebê quer. Come quando dá tempo, não é verdade? Porque ali muda muita coisa, né? Comer só se sobrar tempo. E o resto, cabelo, unha, sobrancelha, é a última coisa da lista para fazer uma oração, pelo menos uma oração por dia. Já chegou, já sentou ele no colo e contou uma história da Bíblia para falar para ele as histórias boas que Jesus tem, as lições?
Bíblia para a criança, para ele ver figurinha, ver as historinhas? Irmãos, acho que o mais importante de tudo, se você não tem uma Bíblia para você, não tem problema, compre uma para o seu filho. Se você não tem lição, acompanhe com o seu irmão do lado, mas não deixe de comprar para o seu filho. Porque a coisa mais importante que a gente tem é ensinar as verdades eternas para os nossos filhos. E aí a criança, ela cresce, você tem a responsabilidade como pai de ajudar ele a formar o seu caráter até aos 7 anos. 7 anos é formado o caráter da criança. Depois, para mudar alguma coisa, pode até mudar, mas é muito mais difícil. Então, o que a gente tem que fazer é trabalhar com essa criança até os 7 anos. É a época que ela vai estar formando o seu caráter. E depois disso, os filhos crescem. Vira, né? Adolescente. Aí sim, eles vão colocar em prática aquilo que eles aprenderam quando eles eram crianças. Se um adolescente aprendeu, se uma criança aprendeu a ser reverente na igreja quando criança, quando ele for adolescente, ele vai ser. Se uma criança aprendeu a orar, quando ela for adolescente, ela não vai perder o hábito, ela vai orar. Se uma criança aprendeu sobre Deus, sobre as histórias da Bíblia, quando for adolescente, ela vai. Gente, adolescente não é coisa de 7 cabeças, não é monstro. Eu não tenho filho de adolescente ainda, mas é uma transição que passa. Todo mundo passa por essa transição, eu passei. É uma coisa interior muito ruim, por isso que o pai e a mãe ele precisa estar ali apoiando. Não quer dizer que a pessoa muda de personalidade. A pessoa está só crescendo. Às vezes ela tem alguns conflitos internos entre ela mesma, mas se ela teve uma base sólida de Deus, o Deus que ela confia não abandona na adolescência. Mas o mais importante de tudo é que pesquisas mostram que é entre 6 a 8 anos que as crianças escolhem se ao crescer elas vão permanecer ou sair da igreja. É aos 6 aos 8 anos que elas tomam essa decisão. Elas só criam coragem quando elas são adolescentes. Porque ela tem coragem, né, de peitar o pai, de falar eu não vou e tal, mas a decisão de permanecer, de ficar na igreja ou de sair, ela já tomou até os 6 a 8 anos. Pesquisas mostram isso. E quando se torna adolescente, então eles tomam coragem. Começa da seguinte forma. Primeiro passo que um adolescente tem quando ele não tem mais vontade de vir à igreja. Tem preguiça de levantar para vir aos cultos. Primeira coisa, começa com a preguiça para levantar. Segundo, eu vou assistir pela Novo Tempo, né? Vou assistir pela TV, tá bom, não precisa ir lá. Terceiro, passa a não estudar mais a lição. O quarto, para de ler a Bíblia. E o quinto, já não participa do culto familiar. E quando o pai percebe, vai deixando uma coisa, vai abrindo concessões, né? Vai deixando uma coisa, vai deixando a outra. Quando vê, o filho já está longe há muito tempo e o pai mente não para isso. Vou ler um versículo para vocês. É obra especial de Satanás nesses últimos dias tomar posse da mente dos jovens, corromper os pensamentos e inflamar paixões, pois sabe que assim fazendo pode levar a ações impuras e assim se tornarão vis todas as novas faculdades da mente e ele poderá dirigi-las para satisfazer os seus próprios propósitos. Minha alma lamenta, aqui é a escritora falando, minha alma lamenta pelos jovens que estão formando caráter nessa época degenerada, que é a época que nós vivemos. Tremo também por seus pais, pois me foi mostrado que, em geral, eles não compreendem suas obrigações de educar os filhos no caminho que devem trilhar. Consultam-se os costumes da moda, e os filhos em breve aprendem a ser controladores por eles e são corrompidos, enquanto os condescendentes pais se acham, por sua vez, entorpecidos
e dormindo frente ao perigo. Não se engane em crer que, afinal de contas, essa matéria lhe foi apresentada numa luz exagerada. Eu não colori o quadro. Declarei fatos que suportarão a prova e juízo. Despertem, pais! Despertem! Suplico-lhes ainda que seja tarde demais para endireitar os erros, e vocês e seus filhos pereçam na ruína geral. Lancem mão do solene trabalho, trazendo em seu auxílio todo o raio de luz que puderem reunir e que tem brilhado sobre o seu caminho, e que não apreciaram devidamente. E como a luz que agora brilha, comece a examinar sua vida e o seu caráter, como se estivessem diante do tribunal de Deus.